Cara, pois é. Eu tava na tua peça junto com o Bruno, no sábado que eu fui, né? Isso. Foi no sábado. E você me perguntou quando terminou lá o que eu achei. E eu disse que eu ia te contar depois, né? Cara, tá bom. Então, ó, eu não sei o quanto que a gente pode falar da peça. A gente pode falar bastante menos aquela parte específica que você pediu. É isso. Tá bom. É isso. Tá bom. Então tá bom. Acho que a primeira parte, cara, é que eu vou dar uma puxada de saco aqui na real em vocês, que é realmente... Putz, vocês são bons atores de verdade, sabe? E dá pra sentir isso quando você vê bons atores ali no teatro, sabe? O que eu quero dizer com isso? Começa de um jeito mais leve e tal, não sei o quê. E quando vocês entram naquelas mini cenas, Sim. sabe? A primeira, antes de eu sacar o que tava rolando, eu fiquei muito puto com aquele pai, meu irmão. Eu fiquei muito puto com aquele pai. A galera não tá entendendo o que a gente tá falando. Posso descrever? Claro, total. Basicamente, um pai dando esporro num filho porque ele tava estudando pra ser médico e não sendo influencer, né? E assim, quando a cena vai se construindo, até que eu entendi qual era. Quando eu entendi qual era, eu fiquei, tá, entendi. Mas no começo eu tava puto com aquele pai. Nossa, que pai cuzão, mané. Pô, e será que eu vou assistir a peça inteira desse pai cuzão? É isso? Porque a peça se chama Gostava Mais dos Pais, né? Então, pô, de repente aquele é o pai ou o protagonista da história. Mas assim, muito foda. Eu fui legal. entendendo e eu fui pegar. E, assim, essa daí, quando eu assisti, eu entendi. Tá. Porque, cara, os últimos shows de comédia que eu fui são diferentes desse show de comédia, sabe? Não é. É um show, sabe? É porque, na verdade, a nossa é uma peça, né? Tem uma diferença entre o show de comédia, entre o stand-up e a comédia teatral, né? Então, a diferença básica ali é que nós temos personagens, né? Que geralmente, por exemplo, o stand-up não trabalha com personagens, trabalha com a persona, com a figura que tá ali, né? Fazendo a dramaturgia. O show de comédia já tem personagens. Então o cara pode se apresentar como Lucinho, mas pode também fazer umas imitações, né, e tal. E no espetáculo teatral, não. A gente tem um arco, né, que a gente chama, que é assim, é como se tivesse um princípio, meio e fim, né? Então, como a nossa peça começa com a gente de Bruno e Lúcio falando num bate-papo quase stand-up, então a gente dá uma falsa pista para a plateia de que, é um show de comédia. Quando a gente sobe e aí a gente faz a nossa primeira cena, eu acho que a gente quebra uma expectativa, inverte, na verdade, a expectativa de quem está assistindo e fala, mas calma aí, que é exatamente isso que você falou. Não, agora eles estão representando. Agora são dois personagens, é um pai e um filho, né? Depois a gente quebra de novo e volta. Então essa estrutura, né, geralmente denota uma peça de teatro de comédia. Então é uma peça teatral onde as pessoas vão ver personagens e vão ver justamente isso. Lúcio e Bruno contam uma história para o público e usam essas cenas, eu acho que para ilustrar os dramas da sociedade atual. Aí a peça acabou que ficou muito atual. A gente não imaginava que a gente fosse chegar tanto na atualidade quanto a gente chegou. E o Bruno resiste tanto igual na peça o lance de dancinha, por exemplo? Com certeza. Porque... E tu curte tanto quanto parece, cara? Quer dizer, você é tão aberto à ideia quanto parece, cara? Eu sou. A peça é muito verdadeira nesse sentido, né? Apesar de não ser uma peça... Não, ela até é confessional. Porque a gente usa Lúcio e Bruno realmente as nossas características, as nossas semelhanças e as nossas diferenças. Então, quando a gente construiu, quando começou a construir o projeto, a gente não tinha tanta atualidade, né? A brincadeira era mais, assim, quando a ideia surgiu, era em celebrar essa coincidência da nossa amizade, né? Nossos pais foram parceiros, né, pioneiros da comédia televisiva e trabalharam amigos, junto pra trabalhavam cacete. junto pra cacete. Agora, nada disso
assim, ponto pacífico de que os filhos vão ser amigos. Total, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Inclusive, pelo fato de que, como o Bruno é 3 anos e pouco mais novo do que eu, então, assim, na infância, aquela diferença deixava a gente sempre meio... Cada um num compasso, né? Então, o Bruno ainda estava ali no jardim de infância, eu já estava na primeira série. O Bruno está na primeira série, eu já estou indo para o ginásio, né? E assim foi. Então, a nossa amizade ela só aconteceu mesmo já na vida adulta. Que aí, então a gente já se encontrou já nos trabalhos, um indo ver o trabalho do outro, tal. E essa amizade foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Então, quando a gente teve essa ideia, finalmente, de fazer esse encontro nos palcos, o material, o primeiro material era esse aí. Essa coincidência das amizades, da gente ter construído uma carreira, da gente ter conseguido não sucumbir à sombra gigantesca de nossos pais, porque é uma sombra, não tem jeito. Imagina você ser filho de Chico Anísio. Caceta, não é fácil. Então, esse é um outro aspecto que você... esse comentário que vocês fazem na peça, porque tu fica olhando tudo, né? E eu fico assim, nossa, eu espero que eu não tenha enchido tanto o saco do Lucinho quando ele veio sobre o pai dele. Vestiu a carapuça. Mas é que é inevitável. Além do mais, pelo fato de que agora eu sou parceiro do Bruno Mazzeo, que é filho do parceiro do meu pai. Então a coincidência é saborosa para qualquer entrevistador, sabe? Para qualquer jornalista. É óbvio que tem que perguntar mesmo. E existem maneiras e maneiras de fazer essa pergunta. Então, mas não tem jeito. Aí quando você, que é um cara que tá acostumado a entrevistar, chega lá e vê falar, filha da mãe. E assim, 20 exemplos, sabe? E eu fiquei, nossa, meu irmão. Mas aí também, se te serve de consolo, tá lá Marcelo Tais, Angélica, Glória Maria. É verdade. Então não tem jeito, é um clichê. É um clichê que a gente se acostumou e não por acaso. Um dia o Bruno chegou e falou assim no camarim que a gente estava fazendo outra peça juntos. O nosso primeiro encontro no teatro foi em 2016, em 5 Vezes Comédia, com direção da Monique Gardenberg, que é a nossa produtora agora. Então nós realizamos parte do desejo de estarmos juntos numa peça de teatro. Estávamos. Mas as 5 Vezes Comédias são 5 monólogos. Cada um faz o seu. Então, apesar de estarmos na mesma peça, a gente não contracenava. Só tinha o camarim. E aí, naquele camarim, a gente ficava, pô, a próxima, a gente tem que fazer uma peça nossa, né? Pô, tá na hora de fazer uma peça nossa, né? Tá na hora de fazer uma peça nossa. Nós passamos 3 anos viajando o Brasil, com 5 Vezes Comédia. E aí, naquele último ano, a gente decidiu. Conversamos com o Monique, falamos, Monique, a gente vai fazer uma peça juntos. E eu me lembro que isso era um comentário recorrente, assim. A gente sempre chegava no camarim e falava, pô, bicho, o cara acabou de subir comigo no elevador e falava assim, pô, caraca, Lúcio Mauro Filho, meu Deus do céu, cara, como eu amo teu pai. Você tá crente que o cara vai falar de você. E o cara... Aí você, não, papai é muito bom. Não, você também, cara, maravilhoso. Então, quando ele chegou e falou assim, cara, eu acho que o nome da peça tem que ser... A gente nem sabia o que seria a peça. Tem que ser alguma coisa, eu preferia os pais, gostava... Aí eu falei, cara, é isso. Esse é um assunto que nos une. Nós dois passamos por isso. Mais uma coincidência nossa. Então eu achava que a peça ia ser mais saudosista e mais por esse lugar, justamente porque, como você me perguntou, o Bruno não era tão aberto às coisas, porque eu ficava assim, pô, a gente tem que botar uma coisa de Instagram na peça. Não, porra, não vamos entrar por aí. É teatro. Aí eu... Aí eu ficava na minha. Aí daqui a pouco, pô, começaram os podcasts a fazer sucesso. Aí eu, pô, Bruno, eu acho que podia ter uma cena no podcast. Não. Aí eu, tá, fica na minha.